Saúde Holística de hoje vai falar sobre a técnica do Karatê. Aqui no estúdio comigo, o cônsul-geral do Sri Lanka, Dr. Sorraco Bastos, e o diretor-geral do gabinete do secretário estadual de Segurança, Marcos Landeira. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Marcos, você também é professor de Karatê. Como é que o Karatê surgiu na sua vida? Bom, o Karatê surgiu na minha vida porque o meu pai, também policial civil, ele preocupado, porque eu sou filho único, e ele preocupado com o meu dia a dia, ele não tinha tempo para se dedicar, porque ele trabalhava muito à minha criação, então ele me levou para uma academia para treinar judô. Quando eu cheguei na academia de judô do professor Hermani, em Ipanema, tinha o professor Paulo Góes dando aula de Karatê. E eu achei muito mais interessante o Karatê do que o judô. E aí eu pedi ao meu pai que me deixasse treinar Karatê. Eu tinha, na época, 9 anos de idade. E a partir dali, eu comecei a treinar Karatê. Você não parou mais até hoje? E não parei. Eu tenho 52 anos de idade e treino até hoje. E o que mudou na sua vida ter essa disciplina do Karatê? O que você acha que trouxe de benefícios para a sua vida você aprendeu o Karatê? Olha, o Karatê, realmente, até eu fui professor da Marinha do Brasil e tinha um sargento fuzileiro naval que ele falava: professor, é melhor o Karatê do que o cara não ter. Isso é um jargão que eu sempre carrego comigo. É muito engraçado, mas é verdade. O Karatê, ele te dá uma disciplina e uma saúde mental muito grande. Quer dizer, a gente desenvolve não só o corpo, mas a mente. Então, para você tomar uma decisão, ela vem com muita qualidade, né? Hoje, nós policiais, por exemplo, o Sorraco na parte de saúde, ele tem que tomar umas decisões, até para uma incisão na parte de acupuntura, e eu tenho que tomar uma decisão na parte de segurança. Você às vezes está num confronto, e essa decisão, para quem pratica artes marciais, ela vem naturalmente, e normalmente ela é benéfica e não maléfica. Então você sabe o momento de evoluir ou de parar, né? Você nunca perde, você sabe recuar. Ela traz uma serenidade à mente na hora de decisões importantes? Ela melhora muito a decisão, e você vê que hoje os grandes empresários, eles são praticantes de artes marciais. Existe um termo chamado Sakki, S-A-K-K-I. Esse termo Sakki significa colocar energia adiante. Naquele filme Os Sete Samurais, tinha uma cena que um samurai ficava dentro de uma casa e chamava o outro para entrar na casa, e tinha um outro sujeito atrás da porta para testar a capacidade do Sakki, que na verdade, a gente poderia chamar de sexto sentido ou intuição. Isso é desenvolvido nas artes marciais. O Karatê, sobretudo, o Iaya, a prática de espada, desenvolve o chamado Sakki, né? E isso você pode utilizar na sua vida, nas tomadas de decisões, em saber o caminho que você vai corretamente. Isso faz parte do Budô, que é a alma das artes marciais. Agora, o Karatê, muitas pessoas procuram o Karatê como exercício físico, e todo mundo conhece o Karatê como uma arte marcial. Agora, pelo que eu estou vendo, o Karatê é uma filosofia de vida. Exatamente. Karatê Do. Do é diferente de Jitsu. Jitsu é arte, Do é caminho, Miti significa doutrina de vida, valores éticos de vida que o praticante tem que seguir. Então, alguns valores nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações sociais, familiares, né? O praticante do Do, seja Karatê Do, seja Judô, seja Aikido, todo Do significa doutrina. É diferente de prática de esporte e diferente de uma técnica bélica de luta. Como é que você passa isso para os seus alunos, que eles não estão ali só para aprender uma arte, um exercício, eles têm que mudar o comportamento? Olha, o treinamento de Karatê tradicional, que é o que nós treinamos, ele já induz o aluno a perceber essas qualidades da arte marcial, né? Então ele percebe que ele tem que ter uma concentração, porque o equilíbrio
O que é o equilíbrio? O equilíbrio é exatamente você andar na retidão, né? Você ser uma pessoa que você anda dentro da linha, né? Dentro do caminho. Quando você sai do caminho, você desequilibra. E a pessoa desequilibrada, você pode considerar que ele não é um praticante de artes marciais. Porque na luta, o que você mais precisa na luta é o equilíbrio. Então você sempre tem que primar pelo equilíbrio. Desequilibrou, você perde a luta. Porque o teu adversário, ele vai tentar te desequilibrar o tempo todo, né? E tem o desequilíbrio físico, né, que é traumático. O cara vai te desequilibrar com uma pancada, que não ocorre normalmente na vida real. Você trabalhando, você não vai levar, o cara vai te desequilibrar te dando uma pancada. Mas existe o desequilíbrio psíquico, que é o cara ficar te testando o tempo todo, emocional. Ele vai tentando te desequilibrar e aí é que você tem que estar preparado. E você muda a atitude em relação a tudo na sua vida com essa prática constante? Certamente. Eu acho muito importante na educação de jovens, de crianças também. Porque nem sempre os pais conseguem implementar uma disciplina em casa, ou existe alguma não boa relação com os filhos, dentro de uma academia com um professor ou com um instrutor que tenha uma boa formação, e isso é um pouco difícil de encontrar, não é qualquer lugar que a gente encontra, efetivamente essa criança ou esse adolescente vai desenvolver uma série de virtudes na vida, né? Vai ser muito, muito benéfico para a formação da personalidade desse jovem. Eu acho que essas práticas, não como prática desportiva e tal apenas, mas como tradição, como como caminho. O karatê, ele tem linhagens, ele tem especificidades, cada tipo de pessoa deve procurar um tipo de karatê, isso existe ou não? Olha, nós temos, você tem estilos de karatê que normalmente no Japão eles são definidos por regionalidade. Então você tem o Shotokan, que é um estilo que é do campo, então você tem as bases longas, você tem o Goju-Ryu, que é do porto, eles treinavam naqueles barcos pequenos, tem bases mais curtas para equilibrar, mas os fundamentos, as tradições, elas emanam da mesma origem. Então, o karatê que você treinar, você vai estar sempre adquirindo essas virtudes da arte marcial. Então, não tem muito dizer, o Shotokan é melhor que o Goju-Ryu, não. Hoje você tem que ter, é isso que o Dr. Sorhaku falou, você saber escolher um mestre, porque não adianta só eu entender de artes marciais. Quer dizer, o bom atleta ele não é um professor. O professor ele tem que ter, saber pedagogia, primeiros socorros, que é fundamental. Pô, você está treinando uma arte marcial. Se você levar uma pancada no abdômen, como descolar um diafragma? Só quem fez primeiros socorros. E muitas das pessoas não conhecem. Você entender de anatomia, você tem que desenvolver músculos próprios para aquele exercício. Então, essa é um recado que a gente deixa como professor. O pai. Eu sei que as mães hoje não estão como a minha mãe. Minha mãe ficava em casa. Talvez a mãe do Sorhaku também. Mas as mães de hoje trabalham como os pais. Então, mãe e pai trabalham. O filho fica legado, muitas vezes, a uma empregada e às vezes não tem empregada. Então, ele fica legado ao quê? Aos esportes que ele pratica, ao curso de inglês, aos amigos da rua. Então, é muito importante que os pais escolham esse professor vendo o currículo dele, se ele realmente ele é adequado para poder transmitir aquela... Geralmente, isso é muito importante até para não estimular a agressividade desses jovens. Né? Geralmente, um professor, um orientador do Budô, Bu vem de guerreiro, Do de caminho, né? Geralmente passa a ser um segundo pai, porque é uma pessoa que vai incutir nessas pessoas valores morais. Não é? Então, longe de ser uma prática que vai desenvolver violência, etc., muito pelo contrário. Essas práticas vão desenvolver disciplina, as pessoas vão ter outro tipo de comportamento, há um amadurecimento muito grande. Eu pratico
essa atividade há 50 anos. Não é? Pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, nós abrimos as primeiras academias de karatê no Rio de Janeiro, a Shidokan. Mas você estudou fora do país? Do país também. Mas aqui também. Nós tivemos a Shidokan, depois a Kobukan, não é? Eram academias irmãs. Aí que o karatê começou aqui no Rio de Janeiro. Isso eu estou falando no início dos anos 60. Não é? E os primeiros campeonatos de karatê ocorreram, os primeiros ali por volta de 65, 66, 67. E daí o karatê desenvolveu. Só que ele tomou um caminho de esporte, de competição. Isso é a parte, digamos, mais elementar do karatê, uma parte mais demonstrativa. Houve uma mudança do perfil do praticante daquela época para hoje? Muito, O que o senhor diferencia entre a pessoa que procurava o karatê? O karatê de outrora era um karatê do. Hoje é um karatê jitsu. É um karatê de práticas de campeonato ou práticas bélicas. Efetivamente, o grande adversário para se vencer numa luta não é o próximo, é ele mesmo. Não é? A pessoa tem que se aperfeiçoar. Esse é o caminho do karatê do. E como é que se passa isso para o aluno? Durante uma aula de karatê, eu já assisti algumas aulas, tem as partes práticas, mas existe uma conversa com os alunos? Existe, né? Você tem partes que são a parte de meditação, né? Você faz o aquecimento, as pessoas confundem aquecimento com alongamento, né? Tem muitas pessoas que se alongam e não aquecem, quer dizer, isso é complicado. Mas você tem, durante a aula, exercícios que não desenvolvem só o corpo, né? Você desenvolve a mente, você concentra. Então, essa parte, durante a aula, obrigatoriamente tem que fazer. Você não pode só ficar na parte física. Porque o karatê é o que o Sorraco falou. Essa parte de competição é uma parte física. O professor Nakayama definia bem, né, que a competição é uma demonstração para o público ver um pedacinho do karatê e querer treinar o karatê em face daquela demonstração. Mas aquilo ali é um nada perto do horizonte do karatê. O karatê é uma coisa muito maior, é uma filosofia de vida. Né? A pessoa muda as atitudes até dentro de casa, alimentação, hábitos de dormir. Exatamente. Muda tudo? Para ele ter uma boa performance na prática, e geralmente 3 a 4 vezes por semana, ele tem que mudar seu estilo de vida, porque senão ele não consegue praticar. É uma técnica que exige muito do físico e do mental também. Muito, do mental e uma disciplina. Ele estava falando do professor Nakayama, que foi meu professor no Japão. Foi meu professor durante muito tempo. Mas eu tive um professor chamado Yasuhiro Konishi, que era o único 10º Dan, faixa preta, 10º Dan vivo. Ele me dava aula com 86 anos e lutava comigo, eu com 30 e poucos na época, estou falando do início dos anos 70. E o professor Nakayama, o professor Konishi, ele dizia uma frase em japonês: Karate do towa, hitoni utarezu, hitou tazu, koto no nakyo, mototo sorunari. Isso as pessoas, quem é japonês, entende. A essência do Karate do não é destruir nem ser destruído. E não acontecer acidentes. Ou seja, não é acidente físico, é acidente mental. Quando você sente ódio por uma pessoa, é um acidente. Quando você sente medo de uma pessoa, é um acidente. Não acontecer acidente. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco o Saúde Holística está de volta. Não sai daí não. Estamos de volta com Saúde Holística, falando sobre o Karatê. Doutor Sorraco, a partir de que idade eu posso matricular uma criança para fazer uma aula de Karatê? Aqui no Brasil, em torno de 9 a 10 anos. Lá no Japão, eles começam muito novos, porque o Karatê do Japão, tradicional mesmo, envolve um pouco de prática que a gente chama aqui de judô, de rolamentos no chão, no tatame, não é? Práticas de quedas e tal. Mas um pouco de recreação também. Mas a partir dos 9, 10 anos, entre 9, 10, 11 anos, a criança já tem uma maturidade para poder começar a fazer os movimentos suaves, não é? Porque a criança está em processo de crescimento, você não pode traumatizar as articulações dela, porque até impede o crescimento. Tem que ser com muito cuidado. Então, tem que ser com muito cuidado. Para se ministrar aula de karatê para criança, especificamente, há que se ter uma formação científica
para que não se traga prejuízo a essa criança. Não só em karatê, mas em qualquer atividade desportiva que seja um pouco mais forte. E como é que funciona o desenvolvimento do aluno? Ele vai mudando de faixas? Como é que isso acontece? Olha, as faixas do karatê, quer dizer, isso aí já é mais ocidental, né? No Japão eles usavam muito a faixa branca, marrom e preta, né? E o Ocidente, até para estimular, porque imagine você, para chegar na faixa marrom, você vai treinar 1, 2, 3 anos numa faixa branca, e aquilo ali ela acaba virando preta de encardida. Né? Então, para não ter esse problema, você tem a amarela, a vermelha, a laranja, a verde, a roxa, a marrom e a preta. Sendo que a marrom ela é dividida em 3 kyus. E muitas vezes você pega a marrom, mas pega a marrom terceiro kyu, e só pode fazer exame para faixa preta quem é primeiro kyu. Então você tem ainda uma graduação dentro da faixa marrom. Aí você pega a preta, que consequentemente já é primeiro dan, né? Aí vem primeiro, segundo, terceiro e vai até atinge qual dan? O Sorraku, que é o 8º, quer dizer, ele já é nível de 9º dan. E acho que o mais antigo deve ser 10º dan no Japão. Não, agora no Japão, o 10º dan é dado numa homenagem póstuma. Geralmente o teto é o 9º dan. Quer dizer, de uma forma geral. Há casos que as pessoas, estilos que as pessoas criam a figura do 10º dan, que é o último dan. Agora você fala dessa diferença das graduações do Ocidente para o Oriente. O tempo de trabalho é o mesmo? Eu passo por todas essas faixas? O tempo de trabalho é o mesmo. Só que a cabeça do oriental, ela por ter sido desenvolvido lá, eles já estão preparados mentalmente para aguardar essa faixa marrom, da branca para marrom. Eles têm um preparo, né? Um preparo familiar, um preparo cultural. O ocidental, ele tem mais estímulos, até estímulos visuais, né? Porque as faixas são coloridas e aquilo ali vai estimulando a criança. Eu acho que isso para a criança, para o adulto nem tanto. Né? O adulto não tem tanto essa vaidade, mas a criança, as cores de faixa vai animando muito a evolução, né, do karatê. Aquele é faixa amarela, aquele é vermelho. Aqui se valoriza muito, Landeira, o problema do campeonato. Geralmente o campeão seria o melhor, mas isso é um equívoco muito grande. Eu mesmo fui o primeiro campeão de faixa preta no Rio de Janeiro em 1960, meados dos anos 60. E, naturalmente, isso não me garantia ser melhor do que ninguém, porque um campeonato tem uma forma circunstancial de você ter uma vantagem ali numa luta. O verdadeiro praticante de karatê, o valor dele está na academia, na prática que ele faz no cotidiano. Tá? Eu entendo que aqui no Brasil as pessoas querem ver mais a forma e não o conteúdo. Tá? Como as coisas se apresentam, é como elas são, mas isso é superficial. Lá no Oriente, não. No Oriente existe toda uma avaliação do indivíduo, o conteúdo, o que ele aprendeu, como ele se comporta. Aqui não, é o que ele faz naquele momento. Ele é valorizado por aquilo. E de que forma o aluno ele muda de uma faixa para outra? São provas? O que acontece? Ele tem, chamam de exame de faixa, e ele tem umas técnicas pré-determinadas para aquele nível. Tem o kata, que é uma série de movimentos que é uma luta imaginária. Seria uma coreografia de karatê? A gente, quer dizer, o leigo chama de coreografia, mas é uma luta contra vários adversários imaginários. E que você, para cada graduação, você tem que atingir um kata. Então, por exemplo, primeiro kata para a faixa amarela, para a faixa vermelha já é o segundo. Para a laranja ele tem que saber o primeiro, o segundo e terceiro. Para a faixa preta ele sabe todos os básicos e aí um kata de nível elevado. E por aí vai, né? Existe mais alguma coisa que a pessoa deve saber, deve demonstrar para o professor? A nível de faixa preta, você tem a parte de comitê, de luta, que você tem que apresentar as técnicas para aquele nível. Tem a parte de defesa e ataque combinados. E onde que fica essa parte da filosofia, essa parte do aluno demonstrar para o professor que ele segue aqueles ensinamentos? Isso influencia? Olha só, quando você vê uma pessoa fazer um movimento, você, naquele momento, pela sua prática e conhecimento, você já nota
até para entrar num ambiente que a gente chama de dojo, ele tem que cumprimentar o dojo, depois ele tem que entrar e cumprimentar o mais antigo no dojo para ele ser autorizado a permanecer ali. Ele primeiro cumprimenta para entrar e depois o mais antigo autoriza. O cumprimento é como se fosse uma autorização. Você pode permanecer no dojo. É o respeito. Então, você vai vendo essas atitudes até para o próximo, né? Porque ele tem que cumprimentar o amigo quando ele vai... Não é um adversário. Aí é que entra o aspecto educacional, que a gente estava a falar. E também o aspecto de saúde. Quando a gente fala em karatê, judô, jiu-jitsu, a gente tem que apagar um pouco essa imagem de uma prática bélica. E sim uma prática educacional que vai favorecer o comportamento do indivíduo dali para frente. E isso vai proporcionar a esse aluno saúde física e emocional. Hoje nós sabemos que a causa de muitas doenças que nós vivemos no dia a dia está no campo emocional, está no campo do psicoemocional. Então, a gente é psicoemocional e socioemocional também. Então, a gente tem que ver esses valores. Quer dizer, eu levo em consideração exatamente isso. Karatê-do é sinônimo de saúde, Seria de interessante bem-estar. a prática do Karatê-do em escolas? Claro, Muito interessante. muito importante. O que isso poderia influenciar no aprendizado das crianças e no comportamento delas? É o problema quer dizer, isso aí seria uma solução, né? Que hoje você aprende uma coisa, mas você não leva isso para lugar nenhum, né? Aquilo fica guardado com você. E uma pessoa que treina o karatê, por exemplo, ou um judô, o jiu-jitsu, eles levam isso lá para fora. Você vê nitidamente, pô, cara, esse cara é um lutador. A gente identifica. A gente está conversando assim e fala, pô, você pratica arte marcial, né? Porque você vê a postura dele, a maneira de cumprimentar, de receber, entendeu? Você é treinado a não fazer algumas coisas. Não é só fazer, você hoje é medido pelo que você faz, né? Mas um cara que a gente chama de um samurai, ele tem que saber a hora de não fazer, né? A serenidade, né? De lidar com situações adversas com grande serenidade. Qual a importância da serenidade no mundo de hoje? Bom, hoje o mundo é muito caótico nesse sentido de agredir a natureza individual das pessoas. Eu acho que enfrentar as coisas com tranquilidade e equilíbrio emocional é fundamental, porque você vai decidir. O seu dia, o seu cotidiano é de decisões. Se você decidir errado, você vai sofrer por isso, né? Então, o karatê te dá esse equilíbrio para decidir corretamente. Existe alguma limitação para as pessoas fazerem aula de karatê? Não. Um problema de saúde, a Não, idade? porque inclusive hoje na França nós temos um trabalho que é desenvolvido lá para pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que fazem tratamento de câncer, e nós temos um professor que é de karatê e ele está trabalhando o karatê para fortalecer o sistema imunológico. Exatamente, melhorar autoestima, a qualidade de vida deles. E realmente eles estão melhorando a imunidade, muitos estão em passe de mágica, né? O cara fala que a gente tem vários artigos sobre isso, que o cara acaba não tendo mais nada, né? O karatê ele fortalece o sistema imunológico? O sistema imunológico dele, ele acaba debelando aquela doença que a gente sabe que o câncer existe, mas não sabe como ele surge nem como ele vai embora. A gente sabe que ele existe, que a gente está atrás da cura, né? E o karatê hoje tem curado pessoas com câncer na França. Quer dizer, está um trabalho excepcional. Em verdade, entrou como uma terapia adjuvante, não é? No contexto terapêutico de um paciente portador de uma doença dessa natureza. Agora, o karatê desenvolve a autoestima, a confiança, para enfrentar doenças graves, crônicas. Né? A pessoa tem que ter determinação, coragem, amor à vida, e isso o karatê desenvolve.
Bom, gente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a presença de vocês. Obrigado. Você pode assistir nosso programa também no site da TV Alerj, que é o www.tvalerj.tv. Eu te aguardo no próximo Saúde Holística. Até lá.